Mais informações do Coritiba, o Coxa que tá sem o Robson, aliás, ficou sem o Robson contra o Bragantino e ele tá de volta e tem sido um jogador importante aí no time do Coritiba. Robson, que é o seu malvado favorito, né, TT Mota? Acho que não imaginava sentir tanta falta do Robson no time titular. Vamos falar um pouquinho desse jogador, que é claro, já é um velho conhecido da torcida Coxa Branca. O Robson jogou no Coxa 2009 e 2020. Nessa primeira passagem, foram 67 jogos, 20 gols. Em 2019, ele fez aquele trio RRR, Rafinha, Robson e Rodrigão, que foi fundamental para o Coritiba voltar para a primeira divisão no ano seguinte. O Robson aí foi para o Fortaleza, se destacou no Fortaleza e voltou ao Coritiba em janeiro desse ano. E até quando o Robson voltou, o valor da vinda do Robson foi R$2.200.000. A torcida Coxa Branca ficou na bronca, meteu a boca. Não acredito que estão gastando 2 milhas no Robson e tal. Até na época, o head do Coritiba, o Lucas Drubski, confidenciou para mim que o pagamento do Robson ao Fortaleza acontecem em grandes parcelas. Na época até o Lucas Drubski falou assim, TT, é como se fosse um financiamento de um carro, parcelas que não acabam mais. E por isso foi vantajoso e também falou mais alto a vontade do Robson de voltar a Coritiba. Ele que já é uma pessoa muito adaptada, a família gosta de morar aqui, tem uma grande amizade até com o ex-jogador Rafinha, que o Rafinha contou pra gente na semana passada, na entrevista aqui no Bate Pronto. E eu trouxe a questão do Robson para a gente comentar, porque quando o Coritiba trouxe as primeiras contratações desse ano de 2023, o Robson foi visto como o patinho feio, né? O torcedor apostava muito as suas fichas em jogador William Potker, por exemplo, que sequer está no clube, já foi emprestado ao time do Avaí. E o Robson passou a figurar de patinho feio a artilheiro do Coritiba até agora nesta temporada de 2023. Esse ano, o Robson fez 21 jogos como titulares, foi substituído em 13 partidas, tem 7 gols marcados nesta temporada de 2023. Ao total, com a camisa do Coritiba, já são 27 gols marcados pelo camisa 30, que já soma 101 jogos com a camisa oficial do Verdão. E o Robson, desses 7 gols que o Robson fez, 3 deles foram muito importantes para o Coritiba pontuar. O Robson fez o gol de empate diante do Cuiabá, onde o Coritiba trouxe na bagagem um ponto importante. O Robson fez o segundo gol na vitória por 3-1 diante do América Mineiro no Couto Pereira. E o Robson abriu o placar cobrando o pênalti. Ele, inclusive, sofreu o pênalti na vitória do Coxa por 2-0 diante do Fluminense. Então, dos 7 gols que o Robson marcou, esses 3 foram fundamentais para o Coritiba conseguir pontos nessas 3 partidas. E aí, o Robson, é claro, passou de patinho feio a o malvado favorito, porque a torcida Coxa Branca critica o jogador, mas hoje, é claro, não tem, até ficou visível na partida diante do Bragantino, falta que o Robson fez no time titular. E aí, Janaína, de patinho feio a malvado favorito, hein, Jana? É Robson mais 10. Eu acho que por falta de opções ali no setor ofensivo, né, o Robson acabou virando uma solução, um jogador que já estava no clube. Curitiba contratou aí vários atacantes, mas a gente até vem discutindo, né, até em relação à adaptação deles, o Diogo, enfim, um jogador que mostrou que pode, né, ajudar o Coritiba ali no setor a marcar mais gols, mas o Edu, por exemplo, né, decepcionou nessa questão física, precisa de tempo ainda para poder se preparar, e o Robson aproveitou esse espaço, né, que o Coritiba precisava de um jogador ali e acabou conseguindo elevar de patamar. Eu acho que de forma geral o elenco do Coritiba com o Thiago Kozlowski conseguiu evoluir, né, o time todo. E o fato do Robson
ser um jogador que estava ali, né, no ataque, num setor carente, ele acabou aproveitando essa oportunidade. Então hoje ele acaba sendo uma solução. É só você ver na última partida como o Curitiba sentiu falta do Robson, né? O Caio não conseguiu render por ali, né? E faltou repertório justamente para o Curitiba conseguir criar mais situações, de reter mais a bola. E o Robson tem essa característica de ser um jogador que tem uma imposição física, que tem muito essa característica também de correr bastante, de ser guerreiro, de buscar jogada, né? Ele veste a camisa mesmo. Então o torcedor tem também essa empatia com o Robson, justamente por conta da postura dele em campo. Quando ele entra, ele se entrega demais, né? Ele briga por todas as jogadas, e é isso que o Curitiba está precisando, né? Mesmo ainda com uma qualidade técnica que deixa o time mais frágil, né? É um time que vai brigar ali embaixo. Ele precisa que os jogadores estejam com esse espírito sempre muito elevado de entrar muito motivados e sempre estar acreditando, né? Aquilo que a gente falava quando o Thiago assumiu, né? Que parece que os jogadores estavam desmotivados e passaram a confiar mais neles mesmos, né? O Robson, ele demonstra isso toda vez que entra, né? Ele abraça muito a ideia, ele acredita que o time é capaz e ele consegue entregar. Falha também, mas eu acho que a entrega dele em campo acaba ajudando muito o Curitiba. E foi assim que o Curitiba conseguiu somar pontos importantes que hoje coloca o time como dentro aí das possibilidades de conseguir deixar a zona de rebaixamento. Algumas rodadas atrás a gente jamais falaria disso, né? Praticamente a temporada do Curitiba estava descartada pela sequência péssima que vinha apresentando. E hoje sim, ele depende dele, né? Depende dos outros adversários também, depende dos outros resultados, mas ele tem capacidade para isso. Agora precisa subir de patamar, né? Porque o desafio não vai ser fácil. O Daniel Barbosa tá dizendo aqui: sempre gostei do Rob Gol. O Arthur tá dizendo o seguinte: os jogadores precisam ter a raça do Robson para se safar da segundona. E o Alex Muralha, que não é aquele, mas é o outro, disse: nunca critiquei o Rob Gol. Viramos SAF para financiar o Robson, é sacanagem, João Vitor Alves. É isso, né? O Robson... E eu acho, o Robson Linhares, é o seguinte, né, TT? Ele é um cara versátil. E ele chegou a ser escalado pelo Antônio Carlos Zago de lateral direito. Então é um cara que ele... Exatamente. Não tem tempo ruim com ele, né? O Robson, ele topa tudo que pedirem para ele fazer. Ele faz e corre, e se entrega, né? É um cara que não foge do jogo, né? Ele põe a cara ali, e inclusive para dar entrevista depois de derrotas, de resultados ruins, de fase ruim. Ele sempre foi um cara que esteve ali disponível para dar uma satisfação para a torcida. Então, o Robson, ele reúne méritos, eu acho, em termos... Talvez possa se questionar o aspecto técnico, o Robson e tal, mas ele é um cara que ele não tem tempo ruim, ele aceita aquilo que o técnico pede para ele fazer. Se pede para ele jogar de lateral, ele joga de lateral, de ponta, de centroavante, na esquerda, na direita, enfim. É um cara que tem uma versatilidade grande e uma entrega de intensidade no jogo durante os 90 minutos e mais os minutos de acréscimo, né, TT? Eu acho que o comentário do nosso ouvinte Antônio resume exatamente o que toda a torcida Coxa Branca pensa sobre o Robson. É um ótimo jogador com raça, a falta de técnica. Eu acho que é isso aí. A torcida Coxa Branca pode reclamar, claro, tem alguns jogos que o Robson erra diversos passes e tal, mas em nenhum momento o torcedor Coxa Branca pode reclamar da falta de raça e da falta de entrega do Robson em campo. Pelo menos ao meu ponto de vista, eu acho que hoje, dentro do time titular, a gente não tem um jogador que se entregue em tanto e que tenha tanta raça como o Robson dentro de campo. E assumiu a artilharia do time, é o artilheiro do Coritiba na temporada, com 7 gols marcados, e tá aí se destacando cada vez mais. E no último jogo ficou evidente a falta que o Robson faz como titular no time do Coritiba. Para o jogo de domingo, a gente já falou diversas vezes, o Jamerson está suspenso, lateral esquerdo, ao natural, deve entrar o Vitor Luiz
na sua vaga, mesma posição, lateral de ofício. Técnico Thiago Kozlowski, pela tendência, não deve inventar muita moda pela lateral esquerda. Aí a grande dúvida fica aí, é claro, para o setor de meia cancha, porque tem também a suspensão do Bruno Gomes, que também levou o 3º cartão amarelo, e aí surgem as possibilidades. Será que o Thiago Kozlowski vai escalar o Marcelino Moreno na meia e colocar alguém jogando pelo lado esquerdo? Será que ele vai deixar o Moreno no lado esquerdo e ocupar a vaga do Bruno Gomes com outro volante de ofício? Disputa está em jogo em o Sebastião Gomes e também o Fran Sérgio, 2 jogadores que entraram ao longo da segunda etapa diante do Bragantino. Isso tudo, é claro, o Thiago Kozlowski vai fazer mistério para saber quem vai ser justamente essa peça que ele vai colocar na meia cancha ou recuar o Marcelino Moreno para o meio, sendo ali o responsável pela criação das jogadas e talvez improvisar um outro jogador na ponta esquerda. Eu penso que a ideia do Thiago talvez seja, Janaína, de colocar ou o Fran Sérgio, que pela hierarquia está um pouquinho à frente aí do Sebastião Gomes, porque ele já está há mais tempo trabalhando, né? Ou até mesmo apostar no Sebastião Gomes, por que não, com o Andrei e o Matheus Bianchi, né? O Fran Sérgio ou o Sebastião Gomes. Lá na frente o Robson deve naturalmente entrar pelo lado direito, o Diogo Oliveira no ataque e o Marcelino Moreno pela esquerda. Acho que vai ser mais ou menos essa configuração, né? E o Vitor Luiz, como disse a TT, naturalmente na lateral esquerda. Eu acho que o Sebastião Gomes, eu acho que ele precisa entrar para jogar, né? Ele estava jogando, tem ritmo de jogo, ele veio para isso, né? Para ajudar o Coritiba a criar situações. Lá no Atlético deu 7 assistências. Eu entraria com o Seba, com o parente do Bruno Gomes, Sebastião Gomes. E Andrei Bianchi, né? Andrei Bianchi. Eu acho que são titulares, ele precisa de mais minutos, ele precisa ter essa continuidade. Se ele estiver bem, eu acho que é uma oportunidade. Porque até algum tempo a gente falava, o Coritiba, se ele vencer todos os jogos em casa, ele se salva, vai chegar no número mágico e tal. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Como a gente viu no Couto Pereira, o Coritiba não conseguiu vencer. Logicamente, pegou um adversário extremamente qualificado, mas mais uma vez tem uma sequência difícil pela frente. Não pode escolher jogo em casa, jogo fora. Ele vai ter que ter uma postura de time mandante mesmo jogando fora, né? Ele vai ter que se impor, ele vai ter que criar uma cara de Coritiba mesmo diante das limitações técnicas que tem. Falando do Robson ainda, eu vejo muitos comentários também do torcedor falando: poxa, hoje nós temos o Robson como o nosso melhor atacante. Que loucura, né? E assim, o torcedor continua esperando uma referência, né? O Robson não é uma referência no ataque, mas ele é um jogador que resolve, né? Ninguém vai criticá-lo porque sabe que ele realmente está abraçando essa causa e esse objetivo do Coritiba no Campeonato Brasileiro, de tentar, mesmo diante de um ano que começou muito mal, o Coritiba tem essa missão de conseguir se salvar do rebaixamento. É a esperança que o torcedor alimenta, muitos ainda não conseguem ter plenamente confiança nesse time, mas o Robson parece que é aquele cara que sempre ele acredita, né? Ele mantém a vibração em alta, então ele está resolvendo ali. E eu acredito que com o Sebastião Gomes, que foi a grande contratação, ao meu ver, nessa janela de transferências, talvez o Coritiba consiga entregar um pouco mais lá na frente. 1h28, e a gente até falou aí sobre a questão do Corinthians poupar ou não seus titulares. O Vanderlei Luxemburgo falou ontem, após a classificação lá na Argentina, sobre exatamente essa sequência aí de Coritiba e São Paulo pela Copa do Brasil e sobre a possibilidade de poupar algum jogador diante do Coritiba no domingo lá na Arena em Itaquera. A gente traz então a declaração do Luxemburgo aí do portal do Jovem Pan Esportes lá de São Paulo, do grupo Jovem Pan. Vamos lá. Tu tá indo lá na frente, cara, eu tô aqui atrás. Vamos chegar a voltar para São Paulo, né? Ver como é que estão os jogadores, né? Eu mandei o Renato voltar para São Paulo para trabalhar, né? Porque seria perigoso deixar ele vir para cá na sequência de jogos, né? Um jogador com a experiência dele, né? E é importante ele se
se preparar para os jogos, né, que nós temos de decisão. Apesar de hoje ser uma decisão, mas seria muito arriscado, porque nós jogamos sábado e jogar hoje seria muito arriscado. E os que estão lá, nós estamos recebendo informações dos jogadores que estão lá e nós vamos ver como é que vai fazer. É importante todos estarem à disposição para jogar um jogo de primeiro contra o Curitiba, que antecede o jogo do São Paulo, e depois contra o São Paulo. Então, ele fala em ter todos os jogadores à disposição, daí ele vai escolher, né? Quem joga. O Renato Augusto é o principal jogador do Corinthians, foi um dos responsáveis pela recuperação do Corinthians na temporada, né? Então o Lucha trabalha com muito cuidado aí a utilização do Renato Augusto, que talvez seja poupado contra o Coritiba, né? O Renato Augusto não é o tipo do jogador que precisa de minutagem, que precisa estar no ritmo e tal. Ele, poupado, pode estar muito mais inteiro contra o São Paulo do que se ele jogar meio tempo ou jogar o jogo inteiro contra o Coritiba no domingo. Verdade. E seria uma boa notícia pro Coritiba. Sim, se ele não jogar, ajudaria, né? Vamos combinar, Quanto mais eles pouparem, melhor, né? Pois não, TT. E ainda falando nessa questão de poupar jogadores, o Coxa encara agora o Corinthians no domingo jogando fora de casa. Corinthians que está classificado na Sul-Americana e tem o duelo decisivo na quarta que vem diante do São Paulo pela Copa do Brasil. E o próximo adversário é o Flamengo, um time que também está envolvido em duas competições, né? Tem a Libertadores, que claro, a gente vai saber amanhã se o Flamengo passa pelo Olímpia ou não, e também está na Copa do Brasil. Ou seja, eu acho que, claro, são duas equipes extremamente perigosas, com elencos muito bons, mas o Coritiba, de certa forma, pode ser beneficiado por pegar Corinthians e Flamengo num momento como esse, onde as duas equipes estão diretamente envolvidas nas decisões da Sul-Americana, da Libertadores, no caso do Flamengo, e da Copa do Brasil. Então são sequências de jogos aí, né, contra adversários que estão envolvidos, né, em competições. Foi o que aconteceu com o Coritiba quando enfrentou o Fluminense, né? Também, Fluminense envolvido com o Libertadores. Libertadores e tal. Vinha de 2 resultados positivos, mas o torcedor ainda duvidando, porque encarou adversários diretos, times que estão brigando lá embaixo. Aí encara o Fluminense que tá lá em cima, mas que também tá de olho em outra competição e tem como prioridade outra competição. Então pode ser, sim, um ponto positivo, mas eu acho que para treinamento, para preparação, Coritiba tem que focar em encarar e dar o seu melhor, né? Sem pensar que o adversário vai tirar o pé. Exatamente. Nele mesmo e não no adversário, né? Porque o adversário pro adversário são jogos decisivos em outras competições, mas pro Coritiba cada jogo é uma decisão. Um jogo pode tirar o Coritiba da Série A. Pois é, muito bem. Vamos também, Linhares, se a gente analisar a situação do Corinthians também no Campeonato Brasileiro, né? O Timão hoje é o 14º colocado com 20 pontos. Porém, o Bahia, que é o primeiro fora da zona, tem 18. O Santos, que é o primeiro dentro da zona, também tem 18, né? É uma vitória. Exatamente, então claro. O Corinthians lá para baixo. Exatamente, claro que o Corinthians vai valorizar e, de certa forma, olhar com mais carinho o jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil diante do São Paulo. Porém, é evidente que o Luxemburgo sabe que também não dá para, digamos assim, largar o Campeonato Brasileiro, deixar o Campeonato Brasileiro de lado completamente, porque 2 derrotas no Brasileirão vai levar o Timão lá para baixo. Não, e o Luxemburgo já deixou isso muito claro, né? Ele tá abrindo mão nesse momento, mas tá se classificando, levando adiante a Copa Sul-Americana, né? Já desde o duelo da fase anterior, o Corinthians o Luxemburgo já botou os reservas, botou um time de moleques lá, os jogadores da base, para jogar a Sul-Americana, e ele, de certa forma, não tem muito interesse na Sul-Americana. Se o Corinthians avançar e chegar a uma decisão, aí pode ser que ele mude de ideia, né? E ganhar o título da Sul-Americana, até porque a Sul-Americana e a Libertadores são 2 frentes que podem classificar o Corinthians para a Libertadores do ano que vem, né? E no Brasileiro, o Luxemburgo já deixou muito claro que a luta é para evitar a aproximação ali para a zona da confusão, né? Como ele gosta de chamar. Zona da confusão, tá certo. Ele tem medo disso aí, né? De levar o Corinthians muito ali para baixo, depois não conseguir subir, sair. Enfim, então, o foco mesmo do Corinthians nesse momento é sair ali da parte de baixo da tabela
E a Copa do Brasil, né? A Sul-Americana vai virar interessante para o Corinthians na medida em que o time vai avançando, né? Ele já passou agora para as quartas de final, né? Pode ir para a semifinal e disputar o título. E campeão garante vaga na Libertadores do ano que vem. 1h34. Este é o Bate Pronto aqui na Jovem Pan News. Planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma? Com o Consórcio Servopa tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Use o cupom RICJP. No seu primeiro depósito você ganha 20% de bônus no valor que você depositar lá na KTO.com. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar aí das odds, né, para os jogos de hoje e amanhã da Libertadores. Aí, né, tem o clássico lá entre Palmeiras e Atlético Mineiro e Flamengo jogando amanhã lá no Paraguai, né? Vamos dar uma especulada aí, o que é que a gente pode dar de dica boa para você. Será aí? Que teremos um baile em O Assunção, Internacional quebrou Paraguai, a banca ontem, hein? Pois é. Também se foi jogar no River Plate, O né? Internacional